Queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Nos encontramos mais uma vez para uma meditação na Palavra de Deus. Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 5. Vamos ler a passagem da criação. Gênesis 1, versículo 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Somente essa passagem, esse versículo de número 5. Eu gostaria de falar sobre o dia. Nós sabemos que um dia é o espaço do amanhecer até o anoitecer. Isso aí é natural, não é? O dia. O dia, todo mundo sabe que contém 12 horas. Falando do dia de luz. O dia completo, incluindo o dia e a noite, são 24 horas. E para nós ele sempre começa no amanhecer até o amanhecer do dia seguinte. Esse é o dia completo. Para o povo de Israel, o dia era apenas do amanhecer até o entardecer. Mas o dia completo para eles, naquela época, desde quando o Senhor Deus criou, é diferente do que nós contamos. Ele ia do entardecer ou do anoitecer até o entardecer do outro dia. Isso seria o dia completo, né? Observe que a palavra de Deus diz: e foi-se o dia primeiro, mas foi-se o quê? A tarde e a manhã, ou seja, começou de tarde, passou a noite toda, não é? E depois amanhã, o dia todo. Aí acabava-se aquele dia. Sempre começando do entardecer até o entardecer do outro dia. Isso era o dia que Deus ensinou ao seu povo desde quando ele criou. Para nós é diferente, é do amanhecer até o amanhecer do outro dia. Mas o dia natural, ele é composto de 24 horas e eu queria falar para o ouvinte de um dia que não terá fim. Nós encontramos vários tipos de dias e cada um tem o seu dia, cada um tem o seu dia predileto, como o seu dia principal, não é? O melhor dia, qualquer pessoa pode ter o seu melhor dia. Certamente muita gente vai dizer, é o dia do meu nascimento. Jó não pôde dizer isso, não é verdade? Ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Todavia é um dia muito alegre para nós, de maneira geral. Todos amam esse dia, como o dia do nascimento de Cristo e outros dias que podemos citar. Mas vamos entender que o dia que Deus criou, como o dia de hoje, queridos irmãos, é o mesmo dia desde a criação. O Senhor nunca mudou. Por quê? Porque isso faz parte da lei da natureza. Desde quando o Senhor criou a luz, ele criou as estrelas, ele separou o dia e a noite. Isso é da lei da natureza, nunca foi mudado. Então, o dia daquela época, como o dia de hoje, a mesma duração. Alguém pode pensar e dizer, não, mas antigamente o dia devia ser diferente, porque havia uma longevidade maior das pessoas que viviam ali. Nós encontramos a Bíblia relatar que Adão viveu 930 anos. Isso está em Gênesis 5 e 5. Nós encontramos que Sete, depois de Adão, ele viveu 912 anos. Gênesis 5 e 8. É impressionante nós falarmos dessa longevidade de dias. Matusalém é o homem que mais viveu, que está registrado na Bíblia. 969 anos. Isso está em Gênesis 5 e 27. Noé, 950 anos. Gênesis 9 e 28. Mas observe que depois de Noé, observe que há uma queda na longevidade de dias. Há uma redução muito drástica. Abraão
viveu 175 anos. Abraão, depois de Noé, não é claro, viveu 175 anos. Isso está em Gênesis 25:7. Já Moisés, já muito depois de Abraão, Moisés viveu 120 anos. Deuteronômio 34:7. Então, a que se deve essa situação de diferença absurda da longevidade de dias? Então, a ciência explica isso. Nós entendemos que é o modo de vida, o modo de alimentar-se. Vamos entender um princípio, por exemplo, em Gênesis 2:16, quando o Senhor criou o homem, ele deu a ele os frutos para comer. Ele só se alimentava de frutos. Depois do pecado, Gênesis 3:18, o Senhor diz que deu ao homem a erva do campo, além dos frutos, a erva. Isso a gente entende como legumes, verduras, esse tipo de coisa. Então, o homem também tinha de comer os frutos, a erva do campo, mas tudo vegetariano, veja bem, tudo a erva verde, o fruto do campo, das árvores, não é? Só vegetal. Depois do dilúvio, nós não vamos se ater a essa. Vamos falar só sobre o dia. Mas depois do dilúvio, quando Noé desceu da arca, ofereceu a Deus um sacrifício, e ali Deus falou com Noé, apresentou aquele arco nas nuvens, foi o pacto de Deus com Noé. E aí, nesse pacto, o Senhor disse que não destruiria mais o homem com um dilúvio, com água. E então Deus falou para Noé, prometendo a Noé e dando a Noé, sabe o que, meus amados irmãos? Gênesis 9:3. O Senhor diz assim: assim como te tenho dado a erva verde, eu te dou também tudo que se move sobre a terra. Então Deus deu a Noé o direito dele comer tudo quanto é carne. Então entendemos que até o dilúvio, o homem era vegetariano, ele não comia carne de maneira nenhuma. A partir dali, ele passou a comer carne. Isso é o plano de Deus, porque claro que Deus já sabe que só a erva verde não ia dar para alimentar a humanidade no futuro. Então o homem precisava de quê? De carne. O próprio organismo ia precisar de proteína, porque as proteínas dos frutos da erva verde não ia ser suficiente. Mas deu ao homem, e também como castigo, que os dias do homem seriam abreviados, não é verdade? Então observe bem, Noé alcançou 120 anos, mas ele próprio no seu cântico, no Salmo 90, o verso 10, ele diz, os dias do homem serão 70 anos. Isso é a palavra de Moisés, Deus quer que a gente viva mais. Mas é palavra de Moisés, porque ele viu a degradação do ser humano. Ele disse o que passar de 70 é enfado e canseira. E nós entendemos que realmente acontece. Mas o dia, queridos irmãos, eu quero falar do dia que não terá fim. Você pode perguntar que dia é esse? Vamos chegar lá. Nós encontramos na Bíblia falar do dia de Cristo, dia do Senhor e dia de Deus, né? Dia de Cristo, Mateus 24:36. O dia de Cristo na Bíblia, meus amados irmãos, refere-se ao dia do arrebatamento da igreja. É o dia que nós almejamos, que nós esperamos, que nós ansiamos e lutamos para chegar esse dia. É claro que se não chegarmos esse dia, não sabemos quando será. 24:36 de São Mateus, como Marcos 13:32, diz que daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem. Somente o meu Pai, disse Jesus. É claro que hoje ele sabe, né? Não vamos entender, não, Jesus não sabe, não. Jesus é Deus. Ele, quando estava ele ensinou dessa maneira, porque estava entre os homens, estava na limitação humana. Então ele disse assim: nem os anjos, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. Mas ele é Deus, ele ressuscitou com poder e grande glória. Então, nós ansiamos por aquele dia. João 6:39, né? A Bíblia fala do último dia, quando Jesus ensina a respeito da vida, da ressurreição. Ele diz que
que ressuscitaríamos no último dia. Esse último dia aí é o dia do arrebatamento da igreja. Refere-se à busca da igreja amada. Amém? 1 Tessalonicenses 5:2 também refere-se ao dia do arrebatamento, quando ele diz: esse dia será como ladrão de noite. O ladrão vem a roubar, mas ninguém espera que venha. Tranca-se as portas, né, dá segurança. Por quê? Porque a gente não sabe. Então, como ladrão de noite, ele vem raptar a igreja. Isso é dia do arrebatamento. Amém, meus amados irmãos? E estejamos preparados para esse dia. Isso é o que é mais importante. Depois vamos ver dia do Senhor. Que dia é esse? O dia do Senhor, a Bíblia fala, principalmente no Antigo Testamento, é onde temos mais referência a respeito do dia do Senhor. Esse é o dia do livramento para Israel. Por quê? Porque depois do arrebatamento da igreja, passará na terra a grande tribulação, e depois da grande tribulação entrará o milênio. Então, entre a grande tribulação e o milênio, que é justamente os 7 anos depois do arrebatamento da igreja, é justamente a volta de Cristo em glória. É um assunto à parte que nós podemos comentar em outra situação. Mas o importante dizer é que no final da grande tribulação, essa volta de Jesus é chamada pelos profetas de o dia do Senhor, o dia do livramento para Israel. Nós encontramos Isaías 11:10, é uma referência que o profeta faz ao milênio. Isaías ainda 13:6-9, fala do sofrimento, do medo, né? do medo do povo. Isso está no Império Medo-Persa, naquela situação que Isaías profetizou. A atrocidade era tamanha, tão grande. Muitos pensavam, essa palavra aqui, claro que Isaías falava para aquela situação ali, mas era uma palavra profética, já para o sofrimento que Israel passará no período segundo da grande tribulação. Eu digo período segundo porque a grande tribulação é dividida em duas partes. 7 anos total, 3 anos e meio, né, no começo, e 3 anos e meio posterior. No começo, o anticristo vai fazer um pacto com Israel e com todas as nações. Ele vai governar como aquele que se é o falso Cristo, que vai trazer a paz para a terra, né? E a palavra de Deus diz: quando se pensa que há paz e gozo, haverá repentina destruição, porque é uma falsa paz, é uma falsa alegria. Ele se passará por Cristo, pelo ungido, né? Israel faz até o pacto achando que ele é o Messias, mas quando ele adentra ao Santo dos Santos para se sentar no trono do próprio Deus, então Israel não adora homem, só adora a Deus. Aí é quando o pacto se rompe e Israel passa a ser perseguido. Essa é a segunda parte da tribulação. E depois que Israel começa a ser perseguido até o final, de modo que quando o povo não aguentar mais, o Senhor descerá do céu com grande glória, com poder e grande glória, não é? Então, o Senhor veio libertar Israel. Joel, capítulo de número, vamos ver aqui, Joel, amados irmãos, perdão, Isaías ainda, 61, o 1 e 2. Vamos ver isso aqui que é bem interessante. É uma passagem bíblica que refere-se para dois tempos. Isaías, observa só, Isaías 61, a profecia do profeta Israel, do profeta Isaías, a profecia de Isaías 61, observa só. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a pregoar-lhes e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os tristes. Olha, meus irmãos, observe bem. Essa profecia de Isaías, ela tem dois tempos. Ela é repetida por Jesus em Lucas 4:18 e 19, não é?
nós encontramos essa profecia repetida. Em Lucas 4, quando Jesus entra na sinagoga, pega o rolo do livro e lê para os presentes. Depois de ler, ele diz: Hoje cumpriu-se essa palavra aos vossos olhos. Ele diz assim: O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Nesse cumprimento da palavra de Jesus aqui em Lucas, faltou uma coisa. Observe que lá em Isaías ele diz o dia da vingança de nosso Deus. Jesus não repetiu aqui não. Por quê? Porque o dia da vingança não era para aquele momento, era somente a primeira parte que Isaías profetiza. Essa parte que Isaías termina no versículo 2 do capítulo 61 fica justamente para a sua segunda vinda. Por isso Jesus não terminou aquela parte ali, não completou o dia da vingança de nosso Deus, não. É justamente aqui, no dia do Senhor, que entra aquele cumprimento de Isaías, onde ele livrará Israel do julgamento das nações que estão lutando contra Israel para exterminar o povo de Israel. Observe que todo o passar da era da vida que Deus deu ao homem, desde quando Deus prometeu ao homem lá no jardim do Éden que Deus esmagaria a cabeça da serpente, desde quando o Senhor renovou as promessas no passar dos anos, Satanás quis acabar com o homem, acabar para desfazer a promessa que Deus havia feito. Ele tentou acabar com a semente da promessa quando no nascimento de Moisés lá no Egito, mandando matar todo macho que nascia, aquilo era justamente para complicar, para fazer com que a promessa de Deus não tivesse valia. Num reinado quando Esther era rainha, ali também, quando Amã queria matar todos os judeus ali conservavam ainda a sua linhagem. Eles ainda tinham cuidado e o temor de não se misturar com mulheres estranhas. Para quê? Para conservar a linhagem de Israel, para o nascimento do Salvador. E Amã queria exterminar todos os judeus ali, já orientado por quê? Por Satanás. Aquilo foi usado para isso. De tal maneira que já no Novo Testamento, quando Moisés não, quando para o nascimento de Jesus, o rei Herodes manda matar todos os primogênitos, ali foi justamente para querer desfazer da palavra de Deus e complicar o nascimento do Salvador Jesus Cristo. Amém? Então é preciso entender que tudo foi plano do inimigo para acabar com o cumprimento da promessa de Deus. Mas Deus é Deus. E quando ele fala, se cumpre. O importante é ficarmos apenas na dispensação de suas promessas, confiando, porque Deus é maravilhoso e cumpre todas as coisas nas nossas vidas. Pronto, dia de Cristo, dia do Senhor. O próximo é dia de Deus, também está na Bíblia, né? O dia de Deus. Vamos ver 2 de Pedro 3 e 12. Segunda carta de São Pedro. Olha só. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, verso 12. O apóstolo Pedro, ele escrevendo para a igreja, ele diz: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Queridos irmãos, veja só, isso aqui é o dia de Deus, mas antes do dia de Deus é justamente o milênio.
Não vamos se ater porque seria o tempo é um tempo para outra situação. Mas no milênio haverá é quando Jesus Cristo reinará. Então tudo que se acontecer no milênio já é preparação para o dia de Deus, já é a preparação para aquele último dia onde o Senhor, depois do milênio, que Satanás será preso durante o milênio, mas será solto no final. Então, o Senhor Deus exterminará. É quando Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, junto com o anticristo e a morte. Né? Então, o que acontecerá no milênio já é preparação para o dia de Deus. Observe bem, as profecias durante o milênio são maravilhosas. Maravilhosas. O povo de Israel habitará na terra, habitará em paz, 1000 anos de paz. E aquelas nações, aqueles povos que não lutarem contra Israel durante a grande tribulação, eles passarão pelo milênio. Haverá morte durante o milênio? Sim, mas devagar, mas haverá. A vida será mais expansiva, né? Por quê? Porque a vida será melhor, não haverá mais guerra. Cada fuzil será transformado certamente numa enxada, num enxadeco, no instrumento de agricultura. Cada carro de combate será transformado num trator, por exemplo, de tal maneira que os desertos se tornarão mananciais e a terra será uma maravilha, um novo jardim, de tal maneira que, quando chegar aqui, dia de Deus, observe o que lemos, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. O dia de Deus, não é? Esse dia é o dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que haverá novos céus e novas terras, não é verdade? Novos céus e nova terra, porque o céu que hoje existe, a terra que hoje existe, a Bíblia diz, passarão pelo fogo com grande estrondo. Isaías 65:17 fala isso aí. E não haverá lembrança do passado, não. Nós seremos salvos pela grande misericórdia de Deus e não nos lembraremos do passado. Por quê? Porque passado é sofrimento. Não pode se lembrar do passado. Vamos lembrar daqueles que não foram, né? Que não guardaram a palavra. Isaías 66:22, 45:23. Se cumprirá aquela palavra que o profeta disse: todo o joelho se dobrará e toda língua confessará no meu nome. Isso aqui não vai se cumprir no arrebatamento da igreja, nem vai se cumprir na volta de Jesus em glória, no final da grande tribulação. Só vai se cumprir no dia de Deus. É quando os mortos, a terra dará seus mortos, o mar dará seus mortos, o fogo dará seus mortos. Não se preocupe com gente que está sendo queimada, cremada, virou pó. Jesus não disse? Do pó foste formado, ao pó tornarás. O que é cremado torna-se em pó, mas não se preocupe. Ainda que um crente seja cremado, ainda que fique pó, naquele dia vai se levantar. O crente não, no arrebatamento da igreja, mas o ímpio, aquele ímpio, for cremado, vai se levantar naquele dia com um corpo de ignominia, um corpo de vergonha. Por quê? Porque ele vai ter que se dobrar diante do Deus eterno. Está aqui, todo joelho se dobrará. Em Filipenses se repete isso também, capítulo 2, 10 e 11. Toda língua confessará para a glória de Deus Pai. Por quê? Porque Deus é Deus e é maravilhoso. E é justamente no dia de Deus que acontecerá o que está escrito em 25 e 34 de São Mateus. Vamos ver? São Mateus, capítulo 25 e o 34. Observe só o que é que diz. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E também dirá aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Queridos irmãos,
é justamente aí quem estará a igreja à direita dele, estará justamente o povo de Israel, porque é justamente no final do milênio, né? No final do milênio, quando terminou o milênio, é o dia de Deus, que o Senhor voltará para livrar Israel, porque ainda depois do milênio, Satanás será solto e regimentará um exército ainda para lutar contra o povo de Deus, para querer acabar. Regimentará sim, porque haverá povos e nações ali que não foram fiéis a Deus, mas era somente aquilo, nem a carne nem a peixe. Então, naquele dia, ainda vou ser enganado por Satanás, e o Senhor fará descer fogo no céu e consumirá tudo, de tal maneira que se porá Israel à direita, e se porá os ímpios que ressuscitarem para se dobrar à esquerda. E o Senhor dirá a Israel: 20 benditos de meu Pai. A igreja já está com o Senhor, a igreja já entra na eternidade. Vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É justamente quando se cumpre esta palavra. E 1 de Pedro também. Novamente, 1 de Pedro, eu li o versículo somente, o versículo de número 13 e 12. Veja o que diz o 18, para a gente concluir. 2 de Pedro 13 e 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Pronto, queridos irmãos, é o dia que eu falei para vocês. O dia que não terá fim. A Bíblia chama o dia da eternidade. E eu não posso dizer aos irmãos o que é eternidade porque não dá. Não dá para dizer. Uma vez eu escutei um filósofo ou um poeta dizer assim: pense no tempo que passou, no tempo que está, no tempo que virá. Pense esse tempo, multiplique, e você, quando chegar a algum número, não sei, estará apenas começando a eternidade. Ela não terá fim. Então, o que estamos passando aqui na Terra é um pouquinho de tempo. Vale a pena ser cristão, vale a pena guardar a palavra de Deus, vale a pena esperar Jesus voltar para um dia entrarmos no gozo da eternidade. Que Deus nos abençoe.